Abra suas Bíblias comigo em Salmo 119, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Olha para o irmão do lado e fala assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual tem feito esperar. Quem está esperando algo do Senhor aí? Tem uma palavra profética para você. Só para quem tem promessas. Quem tem promessas do Senhor aí? Não desanime. Continue olhando para a promessa. Eu tenho que entender que cada promessa que o Senhor tem para a minha vida, independente dos ciclos virando, independente de que estação nós venhamos estar vivendo agora, nós temos que entender que cada estação que vira, nós estamos mais próximos do cumprimento da promessa para a minha vida e para a tua. Ou seja, cada dia que se passa, não é mais um dia que eu estou esperando, é menos um dia que eu estou na espera, porque o dia passou e eu estou mais próximo da minha promessa. Quem está ficando mais próximo da promessa aí? Porque só fica próximo da promessa quem começa a olhar para frente, não retroceder. Só começa a ficar mais próximo da promessa quem começa a sentir já o cheiro da promessa. Um exemplo: quando você está com fome, você está próximo da comida, da cozinha, e você começa a sentir o cheiro da comida. Quem começa a ficar já com a boca cheia d'água, já só de sentir aquele cheiro? Aí você vai e começa a tentar burlar o sistema, querer ir na cozinha, e a pior coisa que o cozinheiro quer é que alguém vai lá meter a mão na cozinha, ou tentar meter... Olha aí, ó. Fala Deus. Alguém quer meter a colher lá no negócio que você está cozinhando, e o cozinheiro detesta isso, não é, mestre? Ninguém quer que você prove antes de estar pronto, mas só que você começa a sentir o cheiro, porque você está próximo da cozinha, e você sabe que um grande banquete está vindo. Agora, como que você vai sentir o cheiro da cozinha se você está longe da cozinha? É a mesma coisa são as promessas. Como que você vai sentir o cheiro da promessa se você cada vez está andando o contrário e mais longe da promessa? Hoje é um tempo de alinhamento do chamado do Senhor para a tua vida, para as promessas se cumprirem, porque cada vez que você estiver mais próximo da promessa, mais o cheiro da glória, mais o cheiro da unção do Senhor, mais o cheiro das promessas você vai sentir, e isso vai ser palpável na tua vida. Mas eu tenho fé em tudo verdadeiramente que Deus tem falado para mim a respeito na minha vida. Será que tudo que Deus falou vai se cumprir? Será que você está pronto para verdadeiramente esperar e dizer, como o salmista falou: ei, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual eu estou aqui esperando? Porque você tem uma promessa é uma coisa, agora, se você está esperando pela promessa é outra. Há uma diferença muito grande. Eu tenho promessa, beleza, me mostra os frutos. E um dos frutos é: eu estou perseverando, eu estou aguardando no Senhor, eu estou dando passos em direção àquilo que Deus tem prometido para mim. E são sinais. Isso é esperar, confiar. Deus, eu confio, eu creio, a minha parte eu estou fazendo, eu sei que até aqui eu posso ir, daqui para lá já é com o Senhor, e eu espero. Mas a pergunta é: será que Deus, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu na tua vida? Olha para o irmão do lado e fala assim: você acredita que Deus vai cumprir? Em Filipenses 1, capítulo 6, fala o seguinte: estou certo de que aquele que começou, coloca a mão no ombro de alguém aí, seja profeta na vida de alguém, fala assim: aquele que começou
a boa obra em você, há de completá-la, até o dia de Jesus. Se você crê, glorifica Ele. Eu creio que aquilo que Ele começou na minha vida, Ele vai completar. Agora, existem muitos passos que nós damos contrário à promessa. Toda vez que nós retrocedemos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, em algum momento aqui dessa trajetória eu não acredito mais. Talvez eu não tenha escutado certo do Senhor. Talvez isso não era para mim. Quem sou eu? E começa a vir dúvidas do inferno, começa a vir sentenças, dardos inflamados do inimigo contra a tua mente, contra a tua espiritualidade, contra tudo aquilo que você crê, contra a tua fé, e começa a abalar, e começa a te colocar em questão a tua esperança, naquele que te chamou, aquele que confiou algo em você. Esse é o trabalho do inferno, é tomar posse daquilo que é teu. Mas coloca a mão no teu coração e fala assim: aquele que começou boa obra na minha vida, já aconteceu. Eu creio que já aconteceu. Agora, eu creio que já aconteceu no mundo celestial. Agora é questão de tempo para ele se materializar. Quem pegou essa? Mas precisamos vigiar. Repita comigo. E para vigiar, eu preciso perseverar. A perseverança vai ser a marca sempre que vai te dividir, que vai te separar da tua conquista, da tua promessa, para o teu fracasso. Grandes homens de business, eles vão chegar e você pode às vezes ter lido algo, a distância do fracasso para o sucesso. E eles falam que a distância do fracasso para o sucesso é só mais um passo. Estou falando no mundo corporativo. Os caras têm perseverança, eles sabem que se eles continuarem batalhando nos seus projetos, nos seus sonhos, naquilo que Deus tem colocado na vida deles, dessa forma, eles continuam dando prazo, continuam perseverando, eles continuam andando em direção ao sonho, ao projeto deles, e eles conquistam grandes coisas. Um dia, falaram para aquele Elon Musk que ele não conseguiria fazer o que ele está fazendo hoje. E antigamente a gente brincava, né? A gente falava: olha, foguete não tem ré. O cara conseguiu colocar ré no foguete, querido. E ele falou que vai chegar em Marte. Quem duvida? Ou seja, se para um cara ímpio nada é impossível, o que está faltando para a igreja? Ah, o cara é fera, o cara é fora da caixa. Eu e você temos o Espírito Santo. O que está faltando é perseverar, continuar acreditando nos propósitos do Senhor para a tua vida, continuar acreditando daquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, mas não depende mais de agora dele, depende de você. Precisamos não só perseverar, mas sim continuar. Quem já começou alguma coisa e parou no meio do caminho? Levanta a mão. O que significa isso? Você começou muito bem e daqui a pouco parou. Em janeiro, 1º de janeiro de 2022, falou que ia começar aí depois da rabanada você falou: não, dia 2, né? Porque dia 1º não conta já. E assim, dia 2 nunca chegou, né? E aí vai. Muitas coisas que nós começamos na nossa vida, no dia a dia, elas podem ser afetadas no nosso mundo espiritual, nos
nos nossos projetos, nos nossos sonhos, simplesmente porque paramos de continuar aquilo que começamos. Agora, se algo que você começou não é de Deus, muda e vai na rota que Deus colocou. Beleza. Agora, já é, vamos dizer assim, a terceira ou quarta faculdade. Não, agora também não é essa. Meu Deus. Continue em alguma, pelo menos, né? Já é a 10ª igreja. Será que todas as igrejas estão erradas, né? Vai mudando, vai mudando. Continue em uma e vai até Jesus voltar. Posso ouvir uma glória? Se não é antibíblico, se não é ilegal, se não é imoral, continua nessa, vai. Fala para o irmão do lado. Não tem igreja perfeita. Olha para um irmão aí do lado e fala, não tem igreja perfeita não. Agora olhando para o irmão do outro lado, fala assim, é verdade, né? Sem julgar, tá? Não julga para não ser julgado. Precisamos avançar, igreja. O que vai te diferenciar vai ser a tua perseverança, o teu dia a dia continuando, acreditando na promessa do Pai, aquilo que Ele confiou na tua vida. E não só isso, dá passos para avançar. Em Hebreus 10, capítulo 19, olha o que fala a carta aos Hebreus. Diz assim: portanto, meus irmãos, versículo 19, Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia, repitam comigo, ousadia. Deus não nos deu um espírito de timidez e covardia. Ele nos deu ousadia. Essa ousadia já foi liberada sobre nossas vidas. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos com um coração sincero, em plena certeza de que, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com a água pura, guardemos firmemente a confissão da esperança. Repita comigo, sem vacilar. Bem forte, sem vacilar. Sacode o irmão do lado de novo aí e fala assim, sem vacilar, vacilão. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nós, de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. O que está faltando na igreja? Ao invés de nós estarmos preocupados em ajudar o próximo, em animar o próximo para as conquistas, nós estamos olhando o jardim do vizinho e estamos tendo inveja do próximo. Mas não aqui na igreja, glória a Deus. E essa inveja, ela começa a te consumir. E ela começa a entrar uma raiz de amargura. Em vez de você apoiar o irmão, você fala assim, não. Nós precisamos apoiar um ao outro em amor. Isso é cristianismo. Isso é Bíblia. Isso é a palavra de Jesus. Isso é o que Jesus falaria. Agora, cuidado com quem você tem compartilhado, porque muitas coisas vão te desanimar no meio do processo, porque você tem falado e aberto tua boca, teus sonhos, teus projetos para pessoas erradas, que têm jogado balde de água frio nos teus sonhos, nos teus projetos. Por isso que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca só. Olha para o irmão do lado e fala assim, não precisa falar nada, né? E aí continua dizendo, não deixamos de nos congregar, como é o costume de alguns. Fala para o irmão do lado mais uma vez aí. Ainda bem que você não faltou o culto, hein? Agora entrou uma... Não vou falar isso não. Pelo contrário, façamos a demonstrações ainda mais agora que vem, que o dia se aproxima, aleluia. Qual é a única coisa que você não pode fazer? Repita comigo, eu não posso
desanimar. Por quê? Você tem a promessa, você tem um Deus que é fiel. Vou repetir para você dar um glória a Deus, né, por isso. Você tem um Deus que é fiel. Você tem a promessa, você tem um Deus que é fiel. E agora? A luta é contra você mesmo. A luta é contra o seu eu. É contra a sua carne, mas só que, o que acontece? Conforme nós vamos vivendo, conforme nós vamos dando passos, conforme nós vamos perseverando e conforme nós vamos, talvez de alguma forma, você pode começar a desanimar, é mais fácil a gente apontar para o lado, a gente colocar a mão no irmão e falar, puxa, foi por causa desse que eu não estou conquistando, foi por causa daquele que eu não estou conquistando, foi por causa dessa igreja, foi por causa do governo, foi por causa do presidente, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Culpados. E toda vez que você tenta achar culpados, entra de novo na mesma ciranda que já começou lá no Éden. Deus vai ali, encontra Adão e fala, Adão, o que você fez? E Adão fala, foi a mulher que você me deste. Repita comigo, culpados. Aí Deus fala, tá bom. Vai na mulher para ver se pelo menos ela vai dar uma resposta diferente do homem. E a mulher fala o quê? Foi a cobra que você, Deus, colocou também no jardim. Os dois culpam a Deus. Um porque criou a mulher e o outro porque criou a cobra. E aí chega na cobra, né? E a cobra também tenta achar algum culpado. E qual é essa natureza adâmica que nós temos? Nós tentamos achar culpados para que as coisas não aconteçam nas nossas vidas. Mas na verdade, foi você que desanimou no processo. Se você não assumir a autorresponsabilidade, tomar para si essa culpa e falar assim, eu errei. Como Davi errou e falou assim, Deus, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Filho pródigo chega e fala, eu pequei, pai, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Responsabilidade, está chamando, matando no peito, falando, cara, eu sou total responsável por aquilo que eu estou colhendo agora. Aquilo que eu estou semeando, eu estou colhendo. Então, eu sou o responsável por isso. Não tem outro responsável. Eu sou responsável. E toda vez que nós nos responsabilizamos, nós temos a oportunidade de sermos curados por Deus, sermos transformados ao ponto que o Senhor cumpra o propósito dele em nossas vidas. Nós tivemos dois homens que andaram com Jesus. Um se chamava Pedro, outro Judas. Os dois tinham oportunidade de serem consertados pelo Senhor. A Bíblia fala que Pedro chora amargamente. Se retira. Judas se arrepende, vai lá, devolve o dinheiro e vai se enforcar, tirar a sua vida. Ele começou talvez a culpar o sistema, culpar tudo, e depois começou a se culpar. E não deu a oportunidade de o Senhor restaurar, porque Deus é um especialista em restauração. Se Deus não fosse especialista em restauração, talvez eu e você não estaríamos aqui. Mas por Ele ser especialista em nos restaurar, hoje eu e você podemos dar passo, continuar dando passos em direção àquilo que Ele prometeu. Por quê? Quem já vacilou no meio do trajetório aí, dá um misericórdia aí. Mas o que acontece? O Senhor, Ele, pela sua graça, a misericórdia dEle que é infinita, Ele te renova mais uma manhã, mais uma noite e fala assim, ei filho, hoje começa uma nova história, de novo. E aqueles que com lágrimas começam a semear, eles voltam colhendo com júbilos de alegria. E esse tempo está chegando aqui, agora, hoje. O tempo que você semeou durante esses períodos, passou. Estamos virando um novo ciclo na nossa igreja, para a honra e glória de Jesus. Então sacode o irmão do lado e fala assim, eu não vou deixar você desanimar, querido.
Outra coisa que você não pode, repita comigo, eu não posso, é me cansar. Então sacode a mão do lado e fala assim, está cansadinho não, né? Em Hebreus 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem e nem o quê? Então, o autor de Hebreus, falando sobre as promessas que estão sobre nossas vidas, ele começa a dar aqui uma aula sobre tudo isso, e depois no próximo capítulo você vê ali, ele dando outra aula sobre fé, mas ele entra aqui dizendo de duas coisas, que uma nós falamos que é não desanimar, e fala também de você não se cansar. Muitas vezes, você pode se cansar das lutas, você pode às vezes estar fadigado, diante de tanto peso, tanta pancadaria. Mas querido, Jesus nunca nos prometeu que seria fácil. Existe tempo sim, de descanso no Senhor, existe tempo de luta, amém. Mas você se cansar, é onde que você precisa ser renovado por Jesus. Toda vez que você vê que você está se cansando e já não mais acreditando e pensando em desistir das promessas que Deus tem para a tua vida, é o momento de você olhar para o alto e falar assim: Senhor, assim como o Senhor fez com Isaías, renova a minha força. Ele fala o seguinte: Ele renova a força aos cansados e revigora a força daqueles que não têm força nenhuma. E Ele faz você e eu voarmos como águias. Sabe o que a águia faz quando ela está cansada? Ela para. Ela estica a envergadura da asa dela e começa a só ficar na aerodinâmica ali do vento. Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós preferimos sair da altura que nós estamos e pousar e falar: ah, Deus, cansei. Talvez entregar o melhor momento que poderíamos viver, o sobrenatural, que é no descanso e no sopro do Pai, em lugares altos. Não é tempo para desistir, não é tempo para retroceder, não é tempo para você abandonar aquilo que Ele colocou na tua vida. Mas pastor, está difícil, pastor, está doendo, parece que está mais longe do que antes, parece que tudo está acontecendo ao contrário. Isso são palavras de Satanás, são obras do inferno sobre a tua vida. Parece que nada dá certo, parece que as coisas só estão piorando, parece que desde quando você falou que ia viver as promessas do Pai, parece que está mais distante. Mas não é que está mais distante, é porque o inferno, ele é corneteiro da bênção. Pega essa. Ele começa a fazer barulho. Assim como o céu, assim como a terra, assim como todos os lugares têm barulho, querido. O inferno tem barulho, tudo tem barulho. E o inferno, ele começa a fazer um barulho para tirar o teu foco, para tirar a tua atenção do alvo. E quando você começa a olhar, quando você começa a deixar de acreditar, quando você começa a cansar, Ele está prevalecendo sobre a tua vida. Ele está tentando fazer barulhos, está tentando te distrair, está tentando fazer você parar mesmo, está tentando fazer você descer da altura que você está tentando deixar você paralisado, está tentando te anestesiar para você chegar ao ponto de falar assim: cara, eu abandono, desisto de tudo.
Essa é a obra de Satanás. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4. Abra comigo aí. Assim a palavra do Senhor. Por isso, tendo este mistério, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante. Por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanime. Coloca a mão do irmão do lado e fala assim: conta comigo. Não desanima agora. Esse não é o tempo para parar. Fala para o irmão do lado: vai ter um lugar que você vai descansar eternamente. Fica tranquilo. Promete para ele, fala assim: ó, eu prometo para você. Quem quer descansar agora, levanta a mão. Deus leva essa bênção em nome de Jesus. Versículo 2 diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que nos traz vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque nós pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor, a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus, porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tendo, porém, este tesouro em vaso de barro, sacode um vaso de barro aí do teu lado aí, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O poder provém dele e não de nós. Se você tentar continuar de alguma forma fazendo na força do teu braço, talvez você se canse mais rápido, sim. É por isso que é na força do Senhor. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, com o que está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes em ação de graças, por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Repita comigo: eu não vou desanimar. Mais forte: eu não vou desanimar. Essa é a palavra profética para a tua vida. Para receber a promessa, você só não pode desanimar. E aí ele continua: pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, olha para um cara de uma pessoa que parece estar cansada aí do teu lado aí, fala: está amarrotado, hein, querido?
O nosso ser interior se renova dia a dia. Queridos, vocês podem estar cansados no corpo. Você pode estar fatigado. A tua cara pode apresentar, tipo, caramba, tá mal, hein? Tipo, não dormiu essa noite, não? Teve insônia, né? Não precisa nem ser profeta para olhar para a cara dessa pessoa e tu falar, meu Deus, o que está acontecendo contigo, querido? Mas o que nos renova é a presença de Jesus. O que me renova e te renova é a palavra de Jesus. O que me renova e te renova é estar na presença do Pai, é estar na casa do Senhor, é estar servindo a Jesus, é estar cumprindo a obra dele, é estar servindo aquele que começou a boa obra em nossas vidas, é estar adorando Jesus, é estar sendo alimentado por Jesus, comendo o pão nosso de cada dia que desceu do céu. E ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha para o irmão do lado e fala assim, leve e momentânea. Porque às vezes você acha que o mundo caiu em cima da tua cabeça. E a palavra fala que é leve isso aí. Se você achou que estava punk para você, a palavra fala que está leve. Se fosse punk você não aguentaria. Porque ainda virá a grande tribulação. Mas graças a Deus, em nome de Jesus, a gente vai estar mais aqui, a gente vai ter subido. Deixa para a galera brigar aí, quem vai, quem não vai, enfim. Eu vou estar na glória, sentadinho na mesa com o Pai, tomando água com gás dos céus, comendo uma picanha maturada, Jesus. Marmorizada, Jesus, xalabash. Nós vamos estar nesse lugar. Eu vou estar lá. Então, por isso que é leve e momentâneo. Então, toda vez que vem a pancadaria na minha vida, na minha semana, no meu dia, no meu mês, está a tribulação, parece que está a nível hard, eu olho para Jesus, dou um sorriso para ele, falo assim, ainda bem que é leve, papai. Aí eu respiro fundo e falo, vamos para cima, segundo round, tipo o Rock Balboa, sabe? Se você não viu o Rock Balboa, vê lá, querido. Fala para ele que foi leve e momentânea a tribulação. E ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso da glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. O que ele diz aqui? Ei, continua olhando para a tua promessa, querido. Para de olhar para esse momento aqui, essa tribulação, esse cheque especial que você está momentâneo aí. Para de dizer, talvez ser consumista, ou então quebra o cartão, enfim. Repreende esse devorador na tua vida, faz alguma coisa, mas querido, olha para a tua promessa e continua caminhando. Continua em direção àquele que começou a boa obra na tua vida. Porque ele é fiel para completar. Nós não podemos mais olhar para as coisas que são temporais. Nós temos que olhar para as nossas promessas que são eternas. Volte a confiar, igreja. Volte a confiar. Sabe qual é o logo da tua igreja? Alguém sabe? Bola de neve. Uau, teu inglês está afiado, hein? In Jesus, we trust. Uau. Fala para o irmão do lado, o que é isso? Que doideira, né? Uma igreja brasileira com negócio americano. Mas é da gringa mesmo o negócio, né? Aí todo mundo chega para mim, pastor, essa igreja, alguns pastores chegam para mim e falam, pastor, essa igreja nasceu lá nos Estados Unidos. Eu falei, não, nasceu lá no São Paulo, querido. Mas ela não veio dos Estados Unidos? Não, a gente foi para lá, mas ela não veio. Que doideira. Eu falei, é isso aí. É para confundir mesmo a doidura do Senhor. Mas ali fala o seguinte, em Jesus nós confiamos. Essa é uma marca da nossa igreja. E se você não colocar a tua confiança em Jesus, querido,
Você vai confiar em quem? Em Provérbios fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o Rei da Glória. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória. Faça um barulho se você confia nele. Volte a acreditar. Volte a acreditar. Tudo é possível ao que crê. Se tudo fosse possível para todo mundo de qualquer forma, mas tem uma continuação para você receber a promessa. Tudo é possível ao que crê. Sacode o irmão do lado e fala assim: e aí? Você crê? Então é possível. Você crê? Então volte a acreditar. Acreditar é você all in. É todas as tuas fichas nessa roletinha 7 aí, vai. Colocou lá e falou assim: Deus, eu confio em você. Acabou. Foi o que os apóstolos falaram para Jesus: para onde nós iremos? Querem ir também? Pode ir. Aí ele falou assim: para onde nós iremos? Já colocamos todas essas fichas aqui, colocamos tudo, acreditamos, é all in, colocamos tudo. Eu acredito de tal forma que é tudo. Mas se você acredita e deu o teu 50%, você na verdade ainda não acreditou. Se você acredita e deu 75%, ainda não está acreditando. Mas pastor, eu dei 99,9%. Ainda tem 0,1% de incredulidade. Não vai acontecer. É uma das legalidades que o inferno tem. Ele pega, o diabo é acusador, ele sabe a Bíblia mais do que eu e você, todo mundo aqui junto. Ele pega e fala assim: peraí, papai. Papai, né? Não tem mais essa intimidade. Abusado, né? Perdeu. Senhor, a tua palavra diz que nada é impossível para o que crê, mas esse teu filho não crê. Olha aqui, ó, ele está duvidando. Pegaram? E uma das melhores formas de você voltar a acreditar é abrir um jejum pelos teus propósitos. Mortificar a tua carne, o teu eu, a tua carnalidade, a tua incredulidade. Mortifica a tua carne, querido. Jejum. Bota lá 40 dias na água. Fala para o irmão: aleluia. Olha como que a carne começa a gritar, viu? Tá bom. 4 diazinhos de água, vai. Tá bom, 4 horas de água. Começou a melhorar. 40 minutos na água. Aleluia! Pô, mas pastor, mas está difícil, né? Enfim, querido. É claro, não tem uma regra, é você e Jesus. Mas sacrifica algo em propósito da tua promessa, daquilo que você precisa acreditar de novo, para aquilo que você precisa viver, para aquilo que você precisa romper. E tem certas coisas, querido, que não adianta, é tua carne que está bloqueando. Tem muitas coisas que está te afastando da promessa devido à tua falta de espiritualidade. Eu não estou falando aqui de você subir uma escadaria de joelho, não. Eu estou falando de mortificar a tua carne, para que as obras do Espírito sejam vivas e ficar na tua vida. Abra um jejum, renuncia a uma alimentação que você gosta, renuncia a algo que você gosta. Estava tomando café hoje com os irmãos, a irmã falou para mim que não conseguia ficar a manhã toda em jejum. Falei: como assim, irmã? Não, eu passo mal, pastor. Posso falar o nome? Não, não vou falar o nome não. Depois olha lá no meu Instagram para tu ver quem é. Tô brincando, não tirei foto não. Não, tirei. Mas não deu tempo de eu postar. Tá, daqui a pouco eu posto, quando acabar o culto. Acaba logo, pastor. Queridos, precisa doer na tua carne. E quando dói,
é porque você está dizendo assim para a tua carne: ei, aquieta a minha alma. E aí o teu espírito começa a vivificar. Você começa a ficar um pitbull de novo no espírito. Quem é mais forte? Um pitbull ou um vira-lata? Hã? Ah, você já sabe, né? Hã? Pitbull ou vira-lata? Ó, já ficaram da dúvida. Depende de quem você alimenta. Bota 50 dias lá o pitbull sem ração, sem comida, sem água, ficando já desnutrido, já quase desfalecendo, e bota um vira-latão lá, pegando já um mocotó mesmo. Comida das antigas para cachorro. Quem lembra dessa época? Comida de cachorro das antigas era o que? Era comida mesmo, não era ração. Agora o negócio tá chique, né, cara? Aí os cachorros comendo comida de verdade. Fala, até cachorro tem que comer comida de verdade. E aí bota os dois no ringue. Quem você acha que vai vencer? Vira-lata. E assim é a nossa luta contra carne e espírito. Quem vai vencer? Depende de quem você alimenta mais. E uma das formas para você mortificar a tua carne é jejum. Se jejum não fizesse poder, querido, não seria tão difícil de fazer. Se você precisa de ajuda, depois vai ter a galera aí, os diáconos, vai estar a galera aí, pede ajuda, enfim, mas chegou o tempo da igreja voltar a acreditar na sua promessa. Quem crê nisso? Volte a fazer simplesmente o que precisa. Como que eu chego mais rápido na minha promessa? É voltar a fazer o que precisa. Muita gente perdida, fazendo um monte de coisa e não fazendo o que foi chamado para fazer. Quem conhece o pato? O animal, pato. O que ele faz? Vamos lá, Geographic National. Voa, nada e anda. O que ele faz que é excelente? Que nada, nem nadar ele nada bem. Eu já matei meu pato afogado, querido, quando eu era criança. Ela fala, pô, pastor, olha a maldade com os pets animais. Não vou fazer isso agora. Quando eu era criança, eu pensei que ele nadava bem. Botei ele para dar um mergulhinho, mas, enfim, ele não resistiu à água. Não te contei essa? Mas foi uma vez só. Não pequei mais. O bicho morreu afogado. Aí meu pai, minha mãe, aí deram uma surra, aquela de leve. Porque antigamente eu não tinha esse negócio de não poder bater em criança. Tinha que ter falado isso lá atrás, há 25 anos atrás. Quem é dessa época, né? Alô, Flemes? O pato nem nada bem, nada. Não corre bem, não voa bem. Ou seja, se ele mirasse em algo e virasse especialista, ele ia falar assim, cara, esse pato aqui é top, não? Ele voa que nem uma águia. Pô, esse pato aqui parece que nada que nem um golfinho. Mas não, querido, não faz nada direito. E muitas vezes nós estamos assim, fazendo um monte de coisa, mas o que precisa ser feito nós não fazemos. Nós negligenciamos aquilo que Ele colocou em nossas vidas, porque na verdade nós deixamos de acreditar. Então qualquer coisa que nós fazemos está bom só para a nossa consciência, de alguma forma a gente maquiar a nossa consciência. Volte a fazer a vontade de Deus. Volte a fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. Em Hebreus 10:35 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Repitam comigo, eu não posso perder minha confiança, porque nela eu receberei a recompensa. Olha de novo aqui, ó. Pega essa chave aqui dessa palavra. Vocês precisam perseverar.
para que havendo feito o quê? Havendo feito o quê? A vontade de Deus. Então sacode o irmão do lado e fala assim: não vou fazer mais a tua vontade. É para não falar a minha vontade, tá? Por quê? A nossa carne, ela grita para fazer a nossa vontade, não a de Deus. Deus, seja feita a tua vontade. É verdade? Deus, faz a tua vontade na minha vida. Está falando verdade mesmo? É sério isso? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem o quê? A promessa. Então nós precisamos, repita comigo, perseverar. Não, mais forte, perseverar e fazer a vontade do Pai. Quem está entendendo o que o Pai está falando aqui? E na continuação, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Aqui é claro que ele está falando no contexto da promessa que Jesus vai voltar. Eita, acho que ninguém quer que Jesus volte não. Você querendo ou não querendo, ele vai voltar, querido. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Tem alguém justo aqui? E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Misericórdia. Misericórdia. Calma, querido. Vou acabar, calma. Dele, a minha alma não se agradará. Muitas vezes nós deixamos de agradar a Deus e deixamos de viver a promessa porque nós não estamos fazendo a vontade dEle, nós estamos retrocedendo na fé, nós estamos perdendo a promessa, nós deixamos de perseverar, nós deixamos de fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é dar passos para trás, é retroceder, e retroceder de uma forma ruim, porque muitas vezes nós damos passos para trás para voarmos mais alto. Quem crê nisso, dá uma glória. Versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Sacode o irmão do lado e fala assim: nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da nossa alma. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Deus é fiel. A pergunta não será se Deus vai cumprir a promessa. A pergunta é: qual é o tempo que o Pai vai cumprir a promessa dele na minha vida? Nós temos que discernir o tempo, porque Ele vai fazer. Nós só temos que nos manter de pé. A pergunta não será será que Deus vai cumprir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Deus, Ele já cumpriu. Quem tomou posse aí, dá um glória. Josué 21, abre aí comigo. E agora eu começo a pregar, tá? Josué 21, 45 diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas, repitam bem forte comigo, nenhuma delas falhou. Bota na versão NVI para você ver. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Fala para o irmão do lado: não é possível. Fala para o irmão do lado: não é possível que na minha vez vai dar ruim. Não é possível, né? Todas deu bom. Todas deu bem. No teu vai dar ruim? Não pode. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram. O que significa isso? Eu vou cumprir na tua vida também.
eu vou cumprir na tua vida também. A única diferença que vai separar do que Israel tomou posse de nós agora é se nós retrocedemos, se nós paramos, se nós cansamos, se nós retrocedemos, se nós, enfim, deixamos de acreditar. A única diferença vai ser essa. Porque cumprir ele vai. Agora depende de mim, de você acreditar e dar passos e continuar perseverando para isso. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Vou repetir, ele nunca falhou. Nunca. Não teve um momento na história que você pode falar, não, pastor, peraí, teologicamente aqui, ó, ele falhou. Ele nunca falhou. Eu vou dizer algo profético para a tua vida, e ele nunca vai falhar. Ele é Deus. Ele é Deus. E continua sendo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E para fechar mesmo, Josué 23:14. O louvor pode subir. E agora, versículo na NVI, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Josué 23:14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas, repitam comigo, boas promessas, que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Uau! Não, esse é um bom momento de você dar um uau, vai, dá um uau aí. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Repita comigo, todas se cumpriram. E agora bem forte, nenhuma delas falhou. E nenhuma delas vai falhar na minha vida. Se você crê nisso, glorifica o Pai, aplauda Ele, faça um barulho para Jesus aí.